Bom, comunicação eficiente. Eu já coloquei essa imagem aqui da pessoa falando no megafone, porque já de início nós temos que pensar a seguinte situação. É preciso incorporar que professor, que pai de família, é líder. E como líder, quando nós falamos, a nossa voz sai no megafone. Se alguém que não tem algum cargo de liderança falar assim, fulano é feio, não dá em nada. Se o líder falar, o que o líder postar nas redes sociais, isso impacta muito as pessoas. Sobre essa perspectiva de que o líder fala no megafone, a voz dele causa mais efeito do que o normal, é importante eu e você nos atentarmos para o quesito comunicação. E, mais precisamente, sobre comunicação eficiente. Eficiente porque quando eu e você nos comunicamos, nós sempre temos um propósito, um objetivo, e quando a gente estuda esse conteúdo, a gente consegue melhor alcançar nossos objetivos nas conversas com as pessoas, tá? Vamos lá para o nosso conteúdo. Técnicas de comunicação. Aquele velho ditado lá, tá? Elogio em público, críticas em particular. É muito verdade, né? Não vale nem discutir se a minha crítica ou a sua é verdadeira. Independente de ser verdadeira ou não, que ela seja feita em particular e não em público. E que os elogios sejam feitos em público também. Mas há algumas nuances sobre isso, tá? Às vezes, num ambiente muito competitivo, em que você não conseguiu ajeitar a casa ainda para que as pessoas trabalhem de forma harmônica, você elogiar alguém em público causa um problema. Então, é muito de estudar o tema e de ter percepção em que momento você pode elogiar e em que momento você pode criticar. Isso é quando a gente pensa assim, a sua fala para o outro. Agora, a fala do outro para você. Quando alguém te elogia e outro te critica em público. O legal é que a gente consiga ter uma cabeça legal para que, se formos criticados em público, ainda assim nos saiamos legal, não internalizemos aquela crítica para nos fazer mal psicologicamente, ou que aquilo faça mal para o outro também, porque a gente começa a criar um revanchismo. Então, quando a gente fala de comunicação, é tratar de como eu me comunico com o outro e de como eu recebo a comunicação do outro também, tá? Como eu não consigo dosar a qualidade da comunicação do outro, a eficiência da comunicação do outro, eu posso muito bem dosar como o meu ouvido, como que eu filtro o que vem de lá para cá. Então, pode vir uma crítica ferrenha para você num ambiente muito público e vale muito a pena ter parcimônia, ter paciência para não responder no calor da emoção e não conseguir o melhor resultado possível, tá? Então, elogios em público, broncas em particular, é uma regra que tem lá suas nuances, como eu comentei aqui anteriormente. Olha que técnica legal, cara, de comunicação. Você está tentando uma empreitada com alguém, cara, vamos fazer assim, vamos fazer um evento, vamos dar uma aula, marcar um aulão, e essa pessoa, não dá por causa disso, por causa daquilo, e você argumenta, e você dá subterfúgios. Cara, já que você citou esse problema, nós podemos combater esse problema assim. E a pessoa continua te dizendo não para um evento que você acredita que é muito certo. Olha que sacada legal. Você no final falar assim, o que é que eu tenho que fazer para você me dizer um sim? Então agora está na responsabilidade da pessoa criar o cenário que ela acha favorável. Talvez com essa sua fala, a pessoa entenda que a decisão dela de não fazer o evento, de não organizar a reunião, por exemplo, é uma decisão muito emocional, porque quando você falou para ela, tecnicamente, o que é que você tem que fazer para que ela te diga sim, ela ficou atônica, ela não conseguiu achar soluções. Porque as respostas às vezes são emocionais. Algo emocional está impedindo que a pessoa entre nessa empreitada com você, tá? Técnicas de escrita também. Existem métodos de escrever para redação, por exemplo, para o Enem.
Primeiro parágrafo isso, segundo parágrafo aquilo, terceiro, quarto aquilo. Finaliza a redação dizendo assim. Isso é uma técnica também. Existem técnicas de venda pré-estabelecida. Eu li um dia desses, bem legal. Você cria um primeiro parágrafo com a lógica, o segundo com a terceira, o terceiro com outra. Essa semana eu ouvi no Insta uma outra técnica legal de venda, inclusive para nós, professores, serve muito. O seu aluno postar um vídeo, como foi a entrada dele na sua aula, no que você entrega para ele, como que ele chegou a treinar ou a ter aula com você. Depois no vídeo ele dá sequência comentando o que foi aquilo para a vida dele, o que foi treinar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos com você ou ter aula com você. E no final ele fala quais as perspectivas dele de futuro e quais amigos ele queria ter junto com ele naquele ambiente legal ali. Então, assim, é uma linha que traz uma sinergia para o amigo do seu aluno querer treinar também e conduz a fala do seu aluno numa linha de raciocínio. É uma possibilidade também. Ou um vídeo seu, enfim, técnicas de escrita ou de comunicação. Tá? Negociação. Tem muita coisa legal pré-estabelecida já também no quesito negociação. Se está no processo de venda, a última coisa que você tem que falar é o preço. Primeiro você enche os olhos da pessoa que está querendo comprar sua aula, seu conteúdo, sua aula particular. Fala dos diferenciais, de pessoas que emagreceram, de uma interação sua com um psicólogo, de uma criança e quão essa criança evoluiu positivamente. Do quão aquele atleta tal conseguiu se posicionar gradativamente, competitivamente, junto com a sua interação, graças à sua interação profissional. Então, eu entendo quem é que está querendo me contratar a minha aula e vou conduzindo um papo que o agrada. Pergunta o que é que ele espera da aula comigo. Quando eu entendo o que é que ele espera ganhar medalha. Então, eu vou conduzindo a fala do ponto de vista de ganhar medalha. Ele quer qualidade de vida e ele tem medo de se machucar. Eu vou conduzindo a minha fala, a minha comunicação nesse sentido. E aí, no final, cara, muito legal. Espero ter você com a gente. Estou torcendo por isso, para que treinemos juntos. E vou te passar aqui o investimento para isso. A gente está com um preço incrível agora e tal. Então, o preço é o final, porque já conquistamos ele antes, tá? Ainda sobre negociação, tem muitas técnicas pré-estabelecidas que dá para copiar e colar, tá? Quando alguém quer te contratar para alguma coisa, não seja solícito logo de primeira. Sim, vamos sim. Estou disponível 7 da noite. Não. Fulano, muito bom, muito obrigado por você se interessar em nosso trabalho. Eu consigo falar com você amanhã 7 da noite, entre 7 e 9 da noite. Como é que está seu tempo? Para eu entender um pouco mais a sua demanda, o que você espera das nossas aulas. Aí dá uma certa pausa, não mostra que você está urgentemente precisando de dinheiro, de mensalidade de inscrição, tá? Essa técnica também é legal. Bom, escuta ativa. É você escutar alguém de forma ativa, gesticular, se interessar pela conversa do outro. Às vezes a nossa escuta é só esperando a pessoa parar de falar para que a gente introduza a nossa ideia, o nosso conceito sobre aquele assunto. E falar pausado, porque quando você fala pausado, você dá tempo das pessoas pensarem sobre o que você está falando, tá? Isso aqui são técnicas de comunicação e existem outras. Alguns estudos falam sobre você entender quem está te ouvindo é sinestésico, visual, auditivo. Se eu estou falando com você aí, com o Paulo, que é do Rio, com Lidiane, e eu sinto que ela é sinestésica, eu vou falar e vou tocar nela. Porque pessoas sinestésicas entendem melhor quando são tocadas. Visual, eu vou preparar bem o visual, o cartaz que eu vou mostrar, a arte do meu notebook, do meu tablet, a minha vestimenta, tá? E quem é auditivo vai se preocupar mais com o timbre da minha voz, se eu estou falando de forma firme ou se eu falo com fraqueza, com dúvida, tá bom? Sinestésico, visual e auditivo também são formas técnicas de comunicação técnica
de você entender quem está te ouvindo e quando você entender quem está te ouvindo, direcionar a sua fala para que essa pessoa te entenda melhor. Um dito popular que é muito verdade, tá? Uma boca e dois ouvidos. Dois ouvidos. Se nós temos uma boca e dois ouvidos, há uma tendência natural de que funciona melhor ouvirmos do que falarmos. E ao final do dia hoje, do nosso encontro hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui, tá? Olhar no olho é uma outra técnica para mostrar confiança, mostrar que o que você está falando é verdade. Às vezes a timidez faz as pessoas falarem olhando para baixo, ou desviando o olhar, tá bom? Se eu estou dando uma palestra ou uma aula, me movimentar na sala, porque o olhar das pessoas para um lugar só, aquilo cansa. E se eu estou sempre a uma distância de você, quando eu falo, sempre a minha voz está chegando para você no mesmo volume. Então, para melhorar a interação com as pessoas, eu encurto o espaço entre eu e elas, e quando eu encurto o espaço, elas me ouvem numa entonação diferente também. Então, se você está dando uma aula ou uma palestra, que você se movimente pelo lugar e use a questão do olhar para diversas pessoas. Se eu estou de frente para a plateia sempre no mesmo lugar, eu não consigo olhar no olho de quem está lá atrás ou de quem está na sua aula lá no fundo do tatame, tá? Esse momento que eu falei até agora com vocês foi um momento que olhou técnicas de comunicação, tá bom? Esse outro ponto aqui também é um ponto importante e que ainda versa sobre técnica de comunicação. A partezinha azul aqui menor, ela se refere à comunicação verbal. As palavras que você escolhe falar, elas impactam 7% numa conversa que você tenha com alguém. Então, às vezes é uma preocupação muito grande em focar em palavras difíceis, um vocabulário rebuscado e tal. E pesquisa científica mostra, já não é de agora, é bem antiga, que as palavras que você usa impactam somente 7% das pessoas. 7% do total da sua fala, tá? Em vermelho a gente tem a questão vocal, a entonação da sua voz, a firmeza. Sabe o que é uma voz monotônica? É que fica num monotom. Imagina algum narrador de futebol falar: o jogador está passando pela esquerda, cruzou a bola para o lado contrário, o jogador está desmarcado, muitas chances de gol. Isso não impacta um jogo de futebol. Imagina alguém narrando o jogo de futebol pelo rádio. O quão a entonação da voz dele não é importante, o quanto ele não conduz a emoção de um jogo de futebol que não está sendo visto, só ouvido, conduz a emoção através da voz. Então a voz, o seu timbre da voz equivale a 38% quando você tenta impactar alguém com a sua comunicação. E o mais importante de todos, o que mais conta em você se comunicando e em eu me comunicando é as expressões não verbais. Tocar a televisão, gesticular. Venha para cá, vou mostrar para vocês hoje um conteúdo que é incrível, tá? E isso aqui é uma habilidade treinável, tá bom? Vamos trabalhando cada ponto que estiver ruim. Não, eu sou muito retraído. Tem pessoas que fazem teatro. Que no teatro você tem que gesticular e o mundo, quando chegou, isso tira de você uma limitação dessa comunicação mais gestual no dia a dia também. Bom, passado isso aqui, esse conteúdo técnico sobre comunicação é importante, são técnicas importantes, dá para decorá-las, treiná-las e usá-las, estudá-las constantemente. Mas vale agora passar para um outro ponto, tá? Como que eu pego algo que é tão humano e trato de forma técnica? Charles, epa, agora eu fiquei confuso. Isso aqui, humano e técnico, não funciona mais, já que a comunicação é tão humana, tudo que você falou daqui para trás não vale mais. Vale sim.
Tudo que a gente tratou aqui de técnica de comunicação vale e vale muito. Mas não podemos nos ater só a isso, porque as relações humanas não podem ser norteadas só por técnica. E agora, o que é que a gente pode aprender daqui para frente, mais que soluções técnicas no quesito comunicação? Vamos entender aqui uma visão geral. Nós vemos no mundo aqui, olha, de muita informação e pouca atenção. Preste atenção se você não está com essa sensação de que muitas lives para assistir, muitos livros por ler, por concluir, muitos cursos gratuitos chegando, cursos com preço baixo e conteúdos que eu e você temos interesse. Então é muita informação para pouca atenção. Sobre essa perspectiva, a minha comunicação e a sua tem que ser muito eficiente, porque a minha fala e a sua fala tem muita concorrência, muito ruído, muita interpretação errônea. Logo, em um mundo com muita informação e pouca atenção, vale nos capacitarmos para que a nossa comunicação chegue melhor nas pessoas, tá? Esse é o primeiro aspecto. Outra coisa, múltiplas formas de se comunicar. Cara, curtida no Insta e comenta. Ah, fulano falou no History, mandou um link no History, mandou um link no WhatsApp. Aí tem o status do WhatsApp. Aí tem o Twitter. Tem o Facebook. Aí tem grupos do Facebook. Aí tem o Telegram. O Telegram é melhor porque eu mando arquivo ilimitado. Eu posso mandar um vídeo lá de 2 horas de vídeo. E agora? Múltiplas formas de comunicar. Como gerenciar isso tudo? Esses 2 pontos aqui, muita informação e pouca atenção, e múltiplas formas de se comunicar, enchem a minha cabeça, a sua e a do nosso ouvinte também. Logo, todo mundo se torna mais seletivo. E em se tornando seletivo, as pessoas vão escolher quem se comunica com mais clareza, com mais eficiência, tá bom? E o último ponto a analisar aqui, um modelo linear que traz escassez. O que é um modelo linear? É um modelo que a sociedade, que o mundo vive até hoje de explorar a natureza, utilizar e descartar. Explora, utiliza, descarta. Isso aí está causando escassez no mundo e a escassez cria competitividade. Quando cria competitividade, as pessoas criam máscaras. A fala das pessoas, o que ela verbaliza, o que ela digita, não necessariamente é o que ela quer te passar. Daqui para frente, eu acho que a grande sacada, eu tenho certeza, porque para mim foi assim e funcionou muito e para você também. Outras pessoas já te falaram e já me falaram sobre isso aqui, ó. Técnicas de comunicação. Nós já ouvimos sobre isso. Isso aqui é que é raro nós ouvirmos, tá? Com esse mundo escasso, linear, que não é cíclico, não é reaproveitável. Olha que sacada legal. Como é que a gente fala do lixo na nossa casa? Fala, fulano, tem que jogar o lixo. Jogar onde? A gente está jogando no mundo que a gente vive. A impressão que a gente tem quando fala assim, eu tenho que jogar o lixo fora, é como se fosse fora. Ele não está na minha casa, eu joguei fora. Enquanto não havia escassez, problemas de pandemia, alta competitividade, antigamente, só o homem trabalhava nas casas, ou uma das pessoas trabalhava, e a família toda se sustentava. Hoje não dá, é o marido, a esposa, o filho quando vira pré-adolescente já está se encaixando em alguma coisa também, e ainda assim é escasso, é difícil viver. Tudo isso também, não é exclusivo por isso, por um modelo linear que explora a natureza, utiliza e descarta. Então, quando a gente for pensar agora em jogar lixo agora, eu tenho que entender o mundo como a minha casa. Você também. Eu estou jogando lixo no lugar que eu vivo, no mundo. Tá? E aí, sobre essa perspectiva, cara, quanto mais a gente puder utilizar menos coisas que degradam a natureza, utilizar menos o combustível, rodar de carro, melhor, tá? Bom, esses 3 aspectos também, muita informação, múltiplas formas de se comunicar,
Também, e modelo linear que causa escassez, todos esses três juntos criam máscaras. Veja se não é comum, é até tema de reportagem em televisão. Você vê lá um casal, sorrisos e uma alegria no Instagram, cara, que família legal, se separaram. Como? Aquilo que estava no Instagram não era a realidade, era uma máscara. Então é preciso a gente entender a máscara que o outro tem quando está nos comunicando, e é preciso também nos cuidarmos para tirarmos as nossas máscaras e vivermos de formas e vivermos de forma mais natural, mais orgânica, tá? Para que não viremos máquina, porque o homem experimentou virar máquina, só olhar a questão técnica, até para assuntos humanos. E essa coisificação do homem trouxe muitos problemas psicológicos, sociais, e essa pandemia pode nos ajudar a resolver essas coisas, tá? Bom, vamos entender agora um pouquinho sobre as máscaras. Aqui é que está o grande, olha, pulo do gato. Eu vou botar esse gato para pular de novo, eu gostei, repara. Aqui é o grande pulo do gato. Por quê? Quando eu ouço o outro falar, na maioria das vezes eu interpreto a fala dele. Então, sei lá, vou citar exemplo aqui. Eu dava aula na escola e você sentia alguns professores com raiva de você, lutando contra o seu trabalho, fazendo fofoca aos redores e tal. Sempre isso aguça o instinto de combatividade. Cara, o cara tá falando mal de mim e falando às vezes em verdade. O seu trabalho ajuda as pessoas e alguém está nos bastidores sempre falando que não, que você... E quando eu me atenho só às palavras das pessoas, eu sou combativo e você também. Eu quero combater e vira uma guerra. Ela fala que aquilo é assim, eu falo que é do jeito B, ela do jeito A, e o que a gente faz é uma guerra de argumentos. Por que isso não funciona? Porque uma guerra de argumentos não funciona. É uma guerra que ninguém sai campeão. Quando a gente fala de comunicação eficiente, é que ao final da sua comunicação com as pessoas, com o mundo, consiga-se um resultado satisfatório para você, para a pessoa e para o mundo. E essa guerra de argumentos, que é muito instintiva, que sai facilmente da gente, não leva a lugar nenhum. E agora, Charles, como é que eu vou me comunicar com as pessoas sem argumentar? Vamos entender um pouquinho o que é que autores falam sobre isso, tá? Michel Foucault tem esse livro, não vou discutir sobre o livro aqui, não é o momento. Adoraria, num outro momento, uma reunião de 6 horas, seria sensacional, com pessoas com expertise na área, tá? A ordem do discurso, esse professor aqui, ele teoriza o discurso. Quando alguém profere um discurso, quais as intenções que estão por trás das máscaras? Qual a intenção de alguém quando discursa? Então, uma das coisas que ele fala é a vontade de verdade. Lá no fundo, aquele discurso tem uma vontade, um desejo escondido. E é preciso ler as entrelinhas para entender esse desejo. Esse livro aqui eu li 4 vezes para poder entender. Eu fiz um resumo dele sensacional. Não sei mais onde está, mas vou buscar porque foi uma trabalheira incrível. E eu, em 5 páginas com aquilo ali, consigo entender melhor esse conteúdo que é tão rico, tá? E mais outros livros aqui, que nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, mas todos com a perspectiva de humanizar a comunicação, tá bom? E aí, para fechar a conta, é preciso pensar de dentro para fora. Eu não tenho que pensar só em uma técnica de comunicação. Quando eu penso numa técnica, eu pegar algo externo e trazer para mim. Funciona. Mas tem muitas limitações. Quando a gente fala que é preciso olhar de dentro para fora, é preciso mudar algo em mim internamente para que a minha comunicação saia diferente também, tá?
E a gente já começou a trabalhar algumas coisas aqui para mudar internamente e a nossa mudança não ser de fora para dentro, ser de dentro para fora. Como esse livro aqui bem cita. A partir do momento que eu entendo que eu posso ter máscaras e que o outro tem máscaras, epa, agora a receita de bolo lá, a técnica de comunicação pode não funcionar. Eu tenho que entender quem é que está falando comigo, tá? Vamos evoluir aqui nisso agora. Olha aqui, coração e cérebro e as setinhas para fora. É preciso engajarmos a nossa comunicação de dentro para fora, que a nossa comunicação seja também uma transformação interna. Porque a partir do momento que eu crio diálogos em que eu julgo as pessoas, em que eu sempre coloco as pessoas em caixinhas, fulano é não sei o quê, fulano é assim. Eu crio um mundo que não é um mundo de dentro para fora. Eu estou observando quem é o outro e trazendo para dentro de mim. É vaidoso. Inclusive, foi muito rico para mim voltar a aprender isso. Tá? Voltar a reler isso daí. E essa forma de dentro para fora é uma forma que muitos líderes mundiais que alcançaram altos cargos usavam. Dalai Lama, Mahatma Gandhi, tá? Olha o nosso ambiente aqui, você está o professor Júlio César, professor da GFTIM. Cara, que cara apaixonante. E ele entra nos lugares calado, ele sai calado, ele não busca visibilidade, ele não quer ele sair da entrevista, ele dá a vez para o outro, ele te ouve mais do que o que fala, ele raramente te julga, te coloca numa gaveta que você é assim e fulano é assado. E é incrível. Eu estava num evento social onde havia muitas disputas de vaidade, pessoas querendo aparecer. E o mestre Júlio lá, daquele jeito dele simples, cara rodando. Cara, quando ele passou pelo lugar do restaurante do almoço, todo mundo levantou. Eu queria ter filmado aquilo. Então, além de ser uma visão boa para o mundo, é uma visão boa para você mesmo, para a sua comunicação funcionar melhor, para a sua liderança funcionar melhor, tá? Então, que a mudança seja de dentro para fora. Como é que eu mudo de dentro para fora? Se você tirar uma foto com alguém, preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Se você tirar uma foto com alguém, mulheres, tem quantas mulheres aí será? Se você tirar uma foto com alguém, mulher principalmente, ela vai dizer se a foto tá legal ou não, olhando só a foto dela. Ela vai aqui e olha assim, não, tá legal. Não, vamos tirar outra. Ela não olhou se as pessoas estão bem na foto. Então, cada um se olha na foto. Sobre essa perspectiva, as pessoas querem atenção. E numa comunicação, dê atenção às pessoas. Aí eu botei aqui, eu versus você versus nós. Quando eu falo eu, funciona pouco. Esse exemplo da foto traz para a gente a informação do lado instintivo, animal das pessoas. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. É o mesmo sentimento da foto. A foto tá boa ou não, se eu estou bem na foto. Então, quando eu estou me comunicando com você, quando eu estou me comunicando com o meu aluno, com o meu cliente, com o meu comprador, com quem quer que seja, o bom comunicador entende que é importante dar vez para o outro. É como se a fala fosse para a pessoa e não para você. Sobre essa perspectiva, o eu não funciona. Quando eu crio muitos eus numa comunicação, eu já instigo no outro uma guerra de eus. Eu falo, não, eu acho que aula tem que ser assim. O outro, não, eu acho que aula. E fica uma guerra infinita, tá? Quando eu falo você, já melhora. Cara, queria ouvir a sua opinião sobre isso. Imagina que você leu 4 livros sobre um assunto, 4 artigos em inglês atuais, e você tem certeza que é X e não é Y. E alguém está te falando que é Y. Qual é a tendência natural? Você tem certeza, baseado na ciência, que é X e não é Y. Então a sua tendência é argumentar. E dá para criar uns amortecedores na comunicação que fica mais suave, inclusive o seu processo de convencimento. Fulano, me explique mais sobre esse seu ponto de vista. Primeiro eu queria te agradecer por se abrir, expor seu ponto.
Eu sei que aquilo não é verdade, mas deixa o outro falar. Lembra do exemplo da foto, que a pessoa só olha ela. E como a nossa comunicação é para resultado, o resultado não é quem ganha. É que no final as coisas saiam bem para os dois. Quando eu falo eu é ruim. Quando eu falo você é legal, porque eu estou dando vez a quem está me ouvindo. E quando eu falo nós é legal, porque fecha a conta. Tá? No final, nós juntos, no diálogo, chegamos a uma conclusão. Legal esse exemplo da foto, né? Para a gente trazer para o nosso dia a dia da comunicação. Um daqueles livros lá teorizou um comportamento humano. Tipo assim, ó, item 1, são 9 princípios de como influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Princípio número 1, comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Olha uma ideia legal. Eu sou professor e eu percebi que um comportamento de uma pessoa dando aula não é legal. Ao invés de eu falar assim, fulano, aquilo que você faz não é legal. Eu amortizar aquilo ali. Fulano, eu vi você dando aula, cara, muito legal a sua aula, tá? Queria te parabenizar pela sua dedicação em ser professor. E queria contribuir com você, como você sempre contribuiu comigo, eu queria contribuir com você. Eu vi um episódio que eu fazia igual. Como eu fazia igual, isso me caiu bem, eu me lembrei. Eu fazia assim, assim, igual você está fazendo, e depois eu percebi que não funciona melhor. Olha como é diferente, eu me coloquei no lugar dele, não é eu dizendo que ele erra e eu acerto. É que algum dia eu errei também e eu posso ajudar ele. E se essa pessoa retrucar, não adianta ficar insistindo, não. Não, tá, falando. Com certeza é um ponto de vista. Com o tempo você vai pensando aí, de repente você remodela, muda, até me traz uma informação nova, tá bom? Então foi bem suave. Com certeza esse toque que você deu vai funcionar, vai refletir lá e vai funcionar. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Fulano, e como você chegou nessa conclusão? Como foi essa construção? Você dá aula há quantos anos? Eu estou dando importância ao outro, lembra? Eu versus você. Na comunicação, dê a vez para o outro. Quantas reuniões eu não participei, que a pessoa que estava mais caladinha na reunião, que falou poucas vezes, foi a que mais contribuiu com a reunião. E isso é difícil de entender, né? Muita informação e pouca atenção. Quando alguém passa pouca informação, de forma precisa, ela retoma a atenção das pessoas. Bom, enfim, faça o 9, faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Ao invés de fulano, tem que carregar aqueles tatames, tá? Tem que arrumar a sala toda. Fulano, preciso de você nos tatames. Sem você o evento não acontece. Olha que importância eu dei à pessoa que carrega tatame. Que sem ela o evento não acontece. Então é assim que a gente conglomera pessoas juntas, faz as pessoas se sentirem bem, independente de que cargo ela está no evento ou na nossa instituição ou na academia, tá? O pai do aluno. Bom, elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação. Eu não vou ler todos, não. Quem quiser me pede no privado do Insta e eu envio isso aqui, tá? Thales, a galera aqui envia para você. O que é que eu quero tirar disso daqui? Isso aqui são princípios que já nos ajudam a ser humano, já nos ajudam a nos livrar do eu na comunicação e focar em você, em quem está me ouvindo. A partir daí, acabou a guerra. Porque se eu sou um bom comunicador, eu não quero guerrear, eu não quero convencer, eu quero ouvir, dar singelas opiniões, aceitar a opinião do outro e aí sai todo mundo bem, tá? Bom, uma coisa que eu percebi é que algumas pessoas pegaram princípios como esse e tornaram eles mecânicos. Fale-me mais sobre você. Isso não impacta, tem que ser um... Por isso que eu falei, olha lá, que é de dentro para fora. De dentro para fora. Decora isso. Quando eu pego uma informação dessa daqui e eu falo da boca para fora, não impacta, não convence as pessoas. Conte-me mais sobre você.
Olha que legal, parabéns, tá? Você foi muito bem. Isso não tem energia. Que esses princípios aqui tragam para mim, para você, a importância do outro em detrimento de mim numa comunicação. E que isso gera uma mudança interna, de no meu diálogo mais acabarem as disputas, os julgamentos, tá? Os enquadramentos em gaveta, as pessoas são assim, aquele assado. É um exercício diário, eu tenho muita dificuldade disso, tá? Bom, DNA humano. DNA humano aqui também. Não interprete a comunicação literalmente. Quando as pessoas estão carregadas emocionalmente, elas reagem à primeira coisa que aparece em sua linha de visão. E raramente é um problema. Quando alguém te fala alguma coisa, não gostei da sua aula, provavelmente não é a palavra que vai te tocar na comunicação. Existe algum sentimento por trás. Se desse nosso... Falta quanto tempo, Thales? Desse nosso encontro todo aqui hoje, tá? O que eu vou falar agora, eu acho que a informação mais importante, foi a que mais foi importante para mim. Se quando a pessoa está carregada, e quase sempre a pessoa está carregada, você focar nas palavras, esse diálogo não vai ter um bom resultado, tá? Palavras versus sentimento versus emoções. As palavras são a máscara. A máscara esconde sentimentos e emoções. Foque em mim aqui. Cara, isso aqui é o ponto mais importante da nossa fala de hoje. Quando alguém estiver se comunicando com você, não foque nas palavras, foque no sentimento. Eu vou te dar exemplos cotidianos nossos aqui. A gente está com um curso online, ensinando professores a darem aula online, tá? Imagina que eu atenda alguém, professor, que ligou para o nosso celular da empresa e ele é um pouco mais idoso. Eu não acredito muito na aula online, não. O professor nunca vai ser substituído. É sempre no tete-a-tete. O professor, esse contato é imprescindível. Se eu pensar nas palavras, eu vou proferir. Se eu pensar nas palavras, eu vou proferir fala para esse professor que não vai funcionar. Olha, professor, a aula online é impactante, os alunos gostam. E o novo mundo aí requer isso, não vai impactar. Imagina que eu falei, professor, primeiro, muito obrigado por ligar, tá? O senhor parece ser uma pessoa bem antenada, nesse tempo agora, já se interessando e querendo aprender sobre aula online e tal. E eu queria ouvir mais o senhor falar sobre a sua história. Me conta um pouco, há quantos anos você dá aula? Mais uma vez, eu estou tirando o foco da palavra e estou olhando o sentimento dele. Eu estou interpretando ali o que é que pode estar atrás das máscaras ali. Alguém de mais idade, com medo, que é justo, eu também estarei com medo, desse novo mundo que está por vir. E aí, eu não foquei no eu, porque o eu, Charles, baseado no que eu sei, no que eu estudei, na porrada de livro que eu li, nesse momento agora de pandemia, sobre o que vai ser o novo mundo, eu argumentaria com esse senhor sob o ponto de vista das palavras dele. Então, sempre que alguém estiver te falando, analise o sentimento. Quer uma coisa que é paradoxal? Veja que paradoxal. Alguém que se autovaloriza frequentemente. Porque quando eu queria mostrar o que eu faço, tem áudios que eu recebo, que eu contabilizo os eus, às vezes num áudio de 1 minuto, tem 7 eus, 8 eus. Uma pessoa que se valoriza muito, que o carro dela é o melhor, que a casa é melhor, que ele é o melhor professor, que a família dele é sensacional, essa pessoa geralmente cria repulsa no mundo. O mundo o combate. Quem é esse cara que se acha tanto? Vou mostrar para ele que ele não é bom. Esse tipo de atitude da sociedade é uma atitude pensando nas palavras de alguém que se autovaloriza demais. Quase sempre, quem fala muito eu, tem algo por trás de sentimento de inferioridade, de se sentir fragilizado, de não se sentir capaz. E quando eu me sinto pequeno, diminuto, incapaz, o que é que eu faço?
eu crio uma carapaça, eu crio uma máscara, que eu quero mostrar para o mundo que eu sou demais. E para a maioria das pessoas que não estudam comunicação, elas vão combater essa pessoa. E essa pessoa combate também. E vira uma guerra em casa, vira uma guerra na família, vira uma guerra no trabalho, vira uma guerra no tatame, vira uma guerra na equipe esportiva. Olha quem chega nesse cara e entende ele, valoriza. Cara, queria te ouvir mais, me fala mais. Tem como você dar aula comigo amanhã? Tem um conteúdo que você faz, cara, que é insubstituível. Ninguém faz como você. Daqui a pouco esse cara vai tirando a máscara dele para você e ele vai se abrindo, essa professora vai se abrindo e vocês crescem juntos, tá? Sensacional essa parte aqui, tá? Isso aqui me tocou muito. Não olhemos as palavras, olhemos as emoções e os sentimentos de quem nos fala. Sempre tem uma máscara, sempre tem algo por trás. Evite. Como você pode se sentir assim? Imagina que alguém expressa para você um sentimento esdrúxulo. O cara foi campeão, ganhou 4 lutas. O cara tirou nota 8, 9 numa prova dificílima. E ele vai te falar algo que não tem nexo, cara. Não gostei da minha luta, não lutei legal, as 5 lutas não senti bem, ele foi campeão. A tendência é a gente falar assim. Como você pode se sentir assim? A gente tem que tomar como base que o sentimento é dele. Como é dele, é verdadeiro. É sentimento, não é mentira. Eu não posso sentir o sentimento dele com a minha forma de pensar. Tá? E aí a gente substituiria como você se sente assim por eu não percebi que você estava se sentindo dessa forma. Aí eu me coloco como alguém que falhou na relação. Essa pessoa que está lá com a máscara de alguma coisa, ela vai se abrir, porque eu não dei importância, eu não criei uma guerra. Eu dei a oportunidade de falar, tá? Eu não posso acreditar que você está dizendo isso. Substituir por eu estou feliz por você contar suas preocupações. Por mais esdrúxula que a preocupação te pareça ser, é uma preocupação da pessoa. Se é dela, tem razão de ser, é verdadeira, não é minha. Eu não posso dosar o grau de importância da sua preocupação baseado no meu grau de entendimento das coisas. É sobre você que a gente está falando. Não é verdade. Você sabe mais que isso. Substituir essa frase por você tem uma experiência válida, diferenciada da minha. Eu quero entender o que está acontecendo com você. Por favor, conte-me mais. Outra possibilidade. Você não deveria se sentir assim. Trocar por está tudo bem. Seja o que for, você está sentindo, o que você está sentindo está certo. Eu apenas quero entender. Você está reagindo muito emocionalmente. Isso é comum, tá? Alguém está lá gritando numa reunião, fica agindo muito emocionalmente. Isso cria uma guerra e a pessoa fica com mais raiva ainda. Substituir por isso está realmente incomodando você. Eu, obviamente, deixei passar algo que é muito importante para você. Fale mais, me conte mais, fale comigo. Galera, isso aqui ó, é a ideia central do livro Comunicação Não Violenta. Quando eu fui saber sobre esse livro Comunicação Não Violenta, isso me causou uma repulsa. Eu falei, não, minha comunicação não é violenta. Quando eu fui ler, eu fui entender. Isso aqui é violento. Isso aqui é apaziguador, isso aqui agrega. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não entende que a nossa fala é violenta. Vamos dar o sangue, vamos para a guerra. É uma fala violenta, tá? Bom, depois de tudo que nós estudamos hoje, juntos, é preciso ter ação. O que eu já li essa semana sobre comunicação, o que eu já reli, até conversei com um amigo ontem, já me gerou mudança nos meus áudios, nas minhas falas, cara, e me gerou resultado. Me gerou mais harmonia, me gerou mais sinergia com as pessoas, tá bom? E então, sugiro a vocês agora que tenham ação aí. Ação é ler sobre o assunto, é buscar, assistir vídeo e agir no seu dia a dia, tá bom? Na família, no trabalho, beleza? Queria agradecer a vocês agora e agora eu vou sentar com o celular, vocês vendo o meu rosto,
para eu olhar o que tem de comentário, tá? Thales vai abrir os comentários aí. Tem como tirar o celular e me dar aqui, Thales? Me dá um banco ali, uma cadeira melhor. Eu sento aqui mesmo. Falta quanto tempo você acha, Thales? Que massa. Hoje a gente tem muito tempo. Galera, eu preferi dar uma aula mais expositiva hoje, de passar conhecimento para causar essa interação só no final, tá? Para a gente ganhar tempo e conseguir passar o conteúdo todo. Quem quer entrar com a gente aqui na live para falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Marcelo, cara, bom te conhecer. Marcelo é professor de lutas, professor de jiu-jitsu. Cara, energia sensacional, tá? Mandou a foto das atividades familiares dele, do jiu-jitsu com o filho em casa. Mestrão, muito bom te conhecer, tá? Washington, Newton. Galera, me solicita aí, Newton, me solicita aí. Alguém me solicita entrar. Hoje eu quero falar com alguém. Alguém entrar na live comigo, ou dar sua opinião, ou tirar uma dúvida. O Wendel de Abu Dhabi. Valeu, Wendel, pela presença, tá? Galera, enquanto alguém está me solicitando entrar aqui, eu vou contar uma história. Eu dava aula de ginástica laboral numa empresa e, cara, eu fazia coisas surreais, assim. Eu levava sorvete para os professores. Eu comprava balde de sorvete e levava para os colaboradores da empresa. Eu comprei um data show e uma sexta por mês eu botava sessão cinema. Uma salinha com ar-condicionado que eu consegui na empresa, os caras acabavam o almoço, a peãozada lá, e iam assistir filme lá. Então, tinha um colaborador que sempre me combatia. Ele sempre me tentava burlar a ginástica laboral, atrapalhar, tirar pessoas da aula, criar regras para atrapalhar. E eu passei um ano guerreando com ele. Então, se eu levasse sorvete, eu mesmo, como um bom líder, servia os copos, entregava às pessoas e não entregava o sorvete a ele. Se ele quisesse ir lá pegar, ele pegava. Eu levava chocolate da Cacau Show e não servia para ele. Todo mundo eu apertava a mão, batia no ombro e convidava para assistir o filme. Ele não. E foi um ano de guerra. De tanto eu tentar lascar esse cara e ele tentar me arrebentar, um dia eu falei, não, tá errado. Um ano assim é como se você estiver treinando um golpe e o negócio não dá certo e você repetir. Eu falei, não, vou fazer diferente, vou dar uma doida aqui. Vou me aproximar dele. Cara, tem 8 anos que eu não dou aula na empresa mais e até hoje esse cara fala comigo no WhatsApp e no Instagram. Esse cara, que a gente guerreou um ano, virou o maior parceiro da ginástica laboral. Então, esse instinto animal que a gente tem de guerrear não traz o melhor resultado. É difícil, tem que lutar contra ele. O pessoal tá muito mole aqui, viu? Ninguém solicitou entrar, viu? Eu vejo as lives aí de setores que não trabalham com professor, cabeleireiro, esteticista, marketing digital, a galera entra e fala, viu? Valeu, Hudson, pela presença aqui, tá? Henrique Costa, valeu por acompanhar também. Thales, olha aí se tem pergunta, por favor. Entrando na live aí. Henrique perguntando se pode disponibilizar esse conteúdo de estudo. Professor Luciano Mendes por aqui também. Professor Luciano Mendes na live. Henrique perguntando se pode disponibilizar esse conteúdo de estudo. Tá, se eu posso disponibilizar esse conteúdo de estudo. Eu não posso te disponibilizar o slide todo, mas aqueles que diz lá os novos princípios e tal, eu posso te disponibilizar sim. Até te mando logo hoje para não esquecer, tá? Galera, veja se tem mais alguma pergunta. Hudson mandou uma sugestão de livro. Qual a sugestão? O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Hudson, valeu pela indicação de livro aí, tá? O Corpo Fala. Você não é a primeira pessoa que me fala desse livro, não, cara. Eu não li ainda, tá? Professor Ricardo,
As pessoas ainda não entenderam a diferença entre diálogo e discurso. É isso aí, professor. Professor, o senhor tem uma formação em filosofia também, né? Professor Ricardo, da DBK, Fortaleza. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença aí, tá? Luciano do Rio de Janeiro. Galera, vou só esperar a resposta do professor Ricardo aqui da DBK. Eu creio que ele tem formação em filosofia também. Ah, isso aí, tem formação em filosofia. Turma, um abração, bom almoço para todo mundo, tá? Sou apaixonado por ser professor, agradeço a vocês me permitirem isso. Eu fiquei até 5 horas da manhã, juro. Pode olhar uma postagem que tem no meu history. 5 horas da manhã, eu com livros e notebook aberto para tentar trazer de forma mais sintética possível isso aqui para a gente já usar no dia a dia, tá? Muito obrigado por me permitir ser professor aí. Eu comentei no meu history lá, tem uma filosofia japonesa chamada Ikigai. Dá uma olhadinha, digita no Google Ikigai. É o que você ama fazer, o que as pessoas gostam quando você faz, o que o mundo precisa e o que você recebe por isso. Cara, quando isso tudo para mim se encaixa quando eu sou professor, tá? E eu sei que muitos de vocês que estão aqui também são incansáveis. Se o aluno quiser treinar dia de domingo, vai estar lá, você vai estar lá presente. Campeonato sábado, domingo, 4 finais de semana seguidos de campeonato. Então, igual a vocês, a minha paixão é ser professor aqui. O Hudson está querendo saber quais os temas das outras lives da semana. Hudson, tema das lives da semana. Cara, esquecendo uma coisa aqui, ó. Hudson, hoje eu vou postar o cronograma todinho das lives. Galera, hoje tem uma live 16 horas com um professor de mais de 70 anos de idade, que é sensacional. Toda a conversa que eu tenho com ele no WhatsApp, não é ele me dando aula, é uma conversa de trabalho. Cara, eu aprendo com ele. Quanto comportamento produtivo, quanto economia de comunicação, quanto assertividade. Hoje, 16 horas. E vou dizer mais, tá? Nessa live de 16 horas, além do conteúdo da live, eu vou sortear coisas de treinamento funcional. Cinto de tração, mini band para treinar glúteo, treinar coisa de guarda é bom também. Sortear o que mais? Corda de pular. Sandbell. Que é um peso. Não, Sandbell não, que foi mais. Enfim, na live de hoje, 16 horas, eu vou sortear alguns itens, tá? A comunicação não violenta inclui também na educação infantil. A comunicação não violenta inclui também na comunicação infantil. Na educação infantil. Lila, eu creio que sim, né? O que eu acho que tem que ter é algum equilíbrio assim, entre ser firme e não ser firme. Se eu for firme demais sempre, vira um exército a lidar com a criança numa aula de lutas, por exemplo. E se eu for passivo demais sempre discutir, eu não estou trazendo a realidade do mundo. Né? Um mundo normal, natural, fisiológico tem momento de passividade, tem momento de discussão, tem momento de construção conjunta e tem momento que é a regra. Isso aqui não pode, acabou. Acho que a melhor forma da gente lidar com criança aí é sendo natural, normal. Dayana, valeu também. Fênix Jiu-Jitsu. Muito obrigado aí, tá? Ricardo. Cheiro, galera. Abraço, bom almoço para todo mundo, tá? Sensação de dever cumprido de dividir esse momento com vocês aqui. Missão dada, missão cumprida. Vou dormir que eu tô cansado. Foi até 5 da manhã e acordei 9. Os